Tenha certeza de que a sua caminhada diária é suficiente para o manter forte e seguro? E se eu lhe dissesse que, para muitas pessoas com mais de 60 anos, caminhar pode não ser o exercício milagroso que todos pensam? Sei que parece chocante. Todos nós ouvimos médicos, amigos e familiares a dizer: vá caminhar, faz bem ao coração. E é verdade, caminhar é fantástico para a saúde cardiovascular e para a mente. Mas aqui está a dura realidade que poucos mencionam. Caminhar por si só não constrói a força muscular, nem o equilíbrio necessários para evitar as quedas que tanto tememos. Pode caminhar quilômetros todos os dias e, ainda assim, sentir as pernas fracas ao levantar-se de uma cadeira ou um certo receio ao descer um passeio. Essa sensação de fragilidade, apesar de todo o esforço, pode ser incrivelmente frustrante. O segredo não é parar de caminhar, mas sim adicionar alguns movimentos específicos que os cirurgiões e fisioterapeutas recomendam para fortalecer o corpo de uma forma que a caminhada não consegue. Neste vídeo, vamos descobrir 5 exercícios simples, aprovados por especialistas, que são mais eficazes do que a caminhada para construir força, melhorar o equilíbrio e garantir a sua independência por muitos e longos anos. Fique até ao fim, porque o último exercício é algo que pode fazer em casa todos os dias e que pode mudar completamente a sua sensação de segurança e independência. Vamos então mergulhar no primeiro destes movimentos transformadores, e é um que talvez já tenha visto, mas nunca percebeu o quão poderoso realmente é. Estou a falar dos agachamentos na cadeira. Agora, não se assuste com o nome. Não lhe vou pedir para ir para um ginásio e levantar pesos pesados. Este exercício pode ser feito no conforto e segurança da sua sala de estar, usando a sua cadeira favorita como guia. Pense nisto. Quantas vezes por dia se levanta e se senta? Dezenas, talvez centenas de vezes. Cada vez que o faz, está a usar os maiores e mais importantes músculos do seu corpo, os músculos das pernas e dos glúteos. Com o passar dos anos, se não usarmos ativamente estes músculos, eles começam a enfraquecer. É por isso que, por vezes, levantar-se de um sofá baixo pode exigir um empurrão com as mãos ou um pequeno balanço. A caminhada, sendo um movimento para a frente, não desafia estes músculos da mesma forma. Os agachamentos na cadeira, por outro lado, visam diretamente essa força. Imagine o seu corpo como um carro. A caminhada é como conduzir numa estrada plana e à direito. É bom para o motor, mas não fortalece a suspensão. Os agachamentos são como subir uma pequena colina. Fazem o motor trabalhar um pouco mais e fortalecem toda a estrutura. Para começar, posicione-se em frente a uma cadeira firme, de preferência uma sem braços, como uma cadeira de cozinha. Coloque os pés à largura dos ombros, com os dedos a apontar ligeiramente para fora. Mantenha as costas direitas e o peito aberto, como se estivesse orgulhoso. Agora, muito lentamente, comece a dobrar os joelhos e a empurrar as ancas para trás, como se fosse sentar-se. O movimento deve ser controlado. Desça até o seu corpo tocar levemente na cadeira e, sem se sentar completamente, use a força das suas pernas para se levantar novamente para a posição inicial. Se se sentir instável, não há problema nenhum em segurar-se nas costas de outra cadeira à sua frente para apoio. O importante é sentir os músculos das coxas e dos glúteos a trabalhar. Comece por fazer apenas 5 repetições, 5 movimentos lentos e controlados. Respire fundo ao descer e expire ao subir. Parece simples, não é? Mas o impacto é profundo. Lembro-me de uma senhora, a dona Elvira, que me disse que tinha deixado de ir ao seu café preferido porque as cadeiras eram muito baixas, e ela sentia-se envergonhada por ter dificuldade em levantar-se. Depois de incorporar os agachamentos na cadeira na sua rotina matinal durante algumas semanas, ela ligou-me, muito feliz, a dizer que tinha voltado ao café e que se tinha levantado da cadeira com uma facilidade que já não sentia há anos. Foi uma pequena vitória, mas para ela significou recuperar um pedaço da sua vida social e da sua dignidade. Este exercício não é apenas sobre força física. É sobre a força para viver a vida nos seus próprios termos. Agora que começamos a fortalecer a base do nosso corpo, as pernas, vamos olhar para cima,
para a parte superior do corpo. A caminhada, mais uma vez, negligencia completamente os nossos braços, ombros e peito. E por que é que isso importa? Pense em carregar os sacos das compras do supermercado para casa, em empurrar uma porta pesada para abrir, em levantar um neto para lhe dar um abraço, ou, e isto é crucial, em conseguir amparar-se se tropeçar e cair. A força na parte superior do corpo é a sua primeira linha de defesa. O segundo exercício é tão simples quanto o primeiro. As flexões na parede. Esqueça a imagem de flexões no chão, isso é para outra fase da vida. Aqui, a parede é a nossa melhor amiga. Encontre uma parede livre em sua casa. Fique de pé, a cerca de um braço de distância dela. Coloque as palmas das mãos na parede, um pouco mais abertas do que a largura dos ombros e ao nível do peito. O seu corpo deve formar uma linha reta, desde a cabeça até aos calcanhares. Não deixe as ancas descair nem o rabo empinar. Agora, lentamente, dobre os cotovelos e incline o corpo em direção à parede, mantendo o corpo reto. Vá até onde se sentir confortável, talvez até o seu nariz quase tocar na parede. Faça uma pequena pausa e, em seguida, empurre firmemente com as mãos para regressar à posição inicial. O segredo é a lentidão e o controlo. Sinta os músculos do peito e dos braços a contraírem-se. Tal como nos agachamentos, comece com um número pequeno, talvez 8 a 10 repetições. Este exercício pode parecer subtil, mas está a construir uma força funcional imensa. Está a treinar o seu corpo para o ato de empurrar. Cada vez que empurra o carrinho das compras, está a usar estes músculos. Cada vez que se apoia numa mesa para se levantar, está a usar estes músculos. Um amigo meu, cirurgião ortopédico, diz sempre que uma das maiores diferenças que ele vê nos seus pacientes mais velhos, que recuperam bem de uma queda, é a força na parte superior do corpo. A capacidade de usar os braços para absorver parte do impacto ou para se conseguirem levantar do chão pode ser a diferença entre um pequeno susto e uma fratura grave. Pense nas flexões na parede não como um exercício, mas como uma apólice de seguro para o seu corpo. Está a investir na sua resiliência, na sua capacidade de lidar com os imprevistos da vida. E a melhor parte? Pode fazê-lo enquanto espera que a água para o chá aqueça ou durante os anúncios do seu programa de televisão preferido. Agora que já trabalhamos a força das pernas e da parte superior do corpo, vamos focar-nos em algo que é talvez o mais importante de tudo para a nossa segurança diária: o equilíbrio. À medida que envelhecemos, o nosso sentido de equilíbrio pode deteriorar-se gradualmente, muitas vezes sem que nos apercebamos. A caminhada regular é boa, mas como o nosso corpo se habitua ao movimento, ela deixa de desafiar o sistema de equilíbrio de forma eficaz. É por isso que o terceiro exercício é a caminhada calcanhar ponta do pé. Imagine que está a andar numa corda bamba, mas no corredor seguro da sua casa. Fique de pé, perto de uma parede ou de um balcão, para que possa tocar-lhe levemente com a ponta dos dedos para se apoiar, se necessário. Agora dê um passo à frente, mas em vez de o fazer normalmente, coloque o calcanhar do seu pé da frente a tocar diretamente na ponta dos dedos do pé de trás. Dê o próximo passo da mesma forma, com o outro pé. Continue a andar assim, em linha reta, por alguns metros. No início, pode sentir-se um pouco como um marinheiro em terra firme, um pouco instável. Isso é perfeitamente normal. Na verdade, é um bom sinal. Significa que está a desafiar o seu cérebro e os pequenos músculos estabilizadores nos seus pés e tornozelos de uma forma nova. Por que é que isto é tão superior a uma caminhada normal? Uma calçada portuguesa irregular, um tapete ligeiramente enrugado, um chão molhado no supermercado, a vida está cheia de superfícies que exigem ajustes de equilíbrio rápidos e precisos. A caminhada normal num passeio plano não o prepara para isso. A caminhada calcanhar ponta do pé, por outro lado, treina ativamente o seu cérebro para comunicar com os seus pés, melhorando a sua propriocepção, que é a capacidade do seu corpo de sentir onde está no espaço. Faça isto durante 1 ou 2 minutos todos os dias. Suba e desça o corredor. Com o tempo, vai notar que se sente mais estável. Tente fazê-lo sem tocar na parede.
O seu andar normal também se tornará mais confiante e seguro. Lembro-me de um senhor chamado Joaquim, que adorava jardinagem, mas que começou a ter medo de tropeçar nas pedras do seu jardim. Ele sentia que os seus pés já não obedeciam como antes. Ele começou a praticar este exercício todos os dias. Passado um mês, disse-me que se sentia muito mais seguro a andar pelo jardim, a contornar as plantas e a pisar em terreno irregular. Ele recuperou a confiança para desfrutar da sua paixão sem medo. Este exercício simples deu-lhe de volta o seu jardim. Para levar o treino de equilíbrio um passo mais além, chegamos ao nosso quarto exercício: o equilíbrio numa perna só. Este é o teste final de estabilidade. Cada passo que damos ao caminhar é, na verdade, um breve momento em que todo o nosso peso corporal está apoiado numa única perna. Se essa capacidade de equilíbrio for fraca, o risco de queda aumenta drasticamente. Mais uma vez, a segurança é fundamental. Fique ao lado de um balcão de cozinha firme ou das costas de uma cadeira pesada, algo que não se mova. Segure-se levemente. Agora levante um pé do chão, dobrando o joelho. Tente manter o equilíbrio nessa perna durante 10 a 15 segundos. Mantenha o corpo direito. Não se incline para o lado. Depois, baixe o pé lentamente e repita com a outra perna. O objetivo não é fazer isto sem apoio imediatamente. O objetivo é começar. Talvez no início precise de se segurar com toda a mão. Com o tempo, tente segurar-se apenas com a ponta dos dedos. Depois, tente levantar a mão por 1 segundo e voltar a pousá-la. O progresso é gradual. Por que é que este exercício estático é tão poderoso? Porque isola e fortalece os músculos estabilizadores da anca, como o glúteo médio, que são absolutamente vitais para a estabilidade ao caminhar. A caminhada normal não os fortalece de forma tão concentrada. Quando estes músculos são fortes, eles impedem que a sua anca caia para o lado a cada passo, o que torna o seu andar muito mais eficiente e estável, reduzindo a tensão nos joelhos e nas costas. Quando se sentir mais confiante, pode tornar o exercício um pouco mais desafiador. Tente levantar o pé um pouco mais alto. Ou tente mover lentamente a cabeça de um lado para o outro enquanto se equilibra, o que desafia o seu sistema vestibular no ouvido interno. Mas lembre-se, avance sempre ao seu próprio ritmo. A consistência é muito mais importante do que a dificuldade. Fazer isto por 1 minuto em cada perna todos os dias enquanto lava os dentes ou espera pela chaleira pode ter um impacto mais significativo na prevenção de quedas do que 1 hora de caminhada. É um pequeno investimento de tempo para um retorno gigante em segurança e independência. Agora que o nosso equilíbrio está a ficar mais apurado e a nossa força de base está a ser construída, vamos juntar tudo com o nosso 5º e último exercício. Este é o que eu prometi no início, um movimento que o prepara para os desafios do mundo real de uma forma que a caminhada em terreno plano simplesmente não consegue. Estou a falar dos step-ups, ou simplesmente subir degraus de forma controlada. Pense nisto, quantas vezes por dia encontra degraus? Para entrar e sair de casa, para subir para um autocarro, para subir um passeio mais alto, ou mesmo as escadas dentro da sua própria casa. Cada um desses movimentos requer mais força e equilíbrio do que caminhar numa superfície plana. Se não praticarmos este movimento, as escadas podem tornar-se um obstáculo assustador. O exercício é simples. Tudo o que precisa é do primeiro degrau da sua escada ou de um pequeno banco ou degrau de exercício que seja baixo e muito estável. A segurança é sempre a prioridade número 1. Coloque-o perto de uma parede ou de um corrimão para que possa ter apoio. Fique de frente para o degrau. Suba com o pé direito, colocando o pé todo firmemente no degrau. Em seguida, traga o pé esquerdo para cima para se juntar ao direito. Depois, desça com o pé direito primeiro, seguido pelo pé esquerdo. Isto é uma repetição. Faça 5 repetições a começar com o pé direito e depois 5 a começar com o pé esquerdo. Por que é que isto é tão incrivelmente eficaz? Cada vez que sobe um degrau, está a realizar um mini agachamento numa perna só, o que constrói a força da coxa e do glúteo de uma forma muito funcional. Está também a desafiar o seu equilíbrio no momento em que transfere o peso de uma perna para a outra. Está a melhorar a sua coordenação e a ensinar o seu corpo a levantar os pés o suficiente para não tropeçar.
É o exercício perfeito para a vida real. Uma vizinha minha, a dona Amélia, vivia num rés do chão e evitava ir à casa dos filhos porque eles viviam num segundo andar sem elevador. A ideia de subir as escadas enchia-a de ansiedade. Ela ficava sem fôlego e sentia as pernas a tremer. Começamos a trabalhar nos step-ups usando apenas o degrau da porta da rua dela. No início, ela mal conseguia fazer 3 de cada lado. Mas ela foi persistente. Todas as manhãs, ela fazia a sua pequena rotina. Lentamente, ela passou de 3 para 5, depois para 10. Cerca de 2 meses depois, ela foi a uma festa de aniversário do neto. Subiu as escadas até a casa do filho, devagar, mas sem parar. Quando chegou ao topo, não estava ofegante e sentia-se forte. Ela disse que a alegria de poder participar plenamente na vida da sua família, sem que as escadas fossem uma barreira, não tinha preço. Esse é o poder deste exercício. Não se trata apenas de subir degraus. Trata-se de derrubar as barreiras que nos impedem de viver plenamente. Agora vamos juntar todas as peças. Imagine como se vai sentir daqui a umas semanas, depois de incorporar estes movimentos na sua vida. Terá a força nas pernas para se levantar de qualquer cadeira com facilidade, graças aos agachamentos. A confiança nos braços para carregar os seus netos ou os sacos das compras, com a ajuda das flexões na parede. A segurança de caminhar na rua, mesmo na calçada irregular, com o equilíbrio que treinou ao andar como um equilibrista no seu corredor e ao ficar numa perna só. E, finalmente, a liberdade de não ver mais as escadas como um obstáculo, mas apenas como um caminho a percorrer. Estes 5 exercícios não substituem a sua caminhada. Eles complementam-na, preenchendo as lacunas cruciais que a caminhada deixa para trás. Eles são o seu treino de força, o seu treino de equilíbrio e o seu seguro contra quedas. Tudo num pacote simples que pode fazer em casa em menos de 15 minutos por dia. Lembre-se, não se trata de se tornar um atleta olímpico. Trata-se de manter a sua independência, a sua segurança e a sua alegria de viver. Trata-se de poder continuar a fazer as coisas que ama, seja cuidar do jardim, brincar com os netos ou simplesmente ir ao café encontrar os amigos. Comece devagar. Um pouco todos os dias é muito melhor do que muito de uma só vez. Ouça o seu corpo. Se sentir dor, pare. O objetivo é fortalecer, não magoar. E celebre as pequenas vitórias. O dia em que se levanta da cadeira sem usar as mãos. O dia em que sobe um passeio sem hesitar. Essas são as verdadeiras medalhas de ouro. Gostaria muito de saber a sua opinião. Qual destes exercícios vai experimentar primeiro? Ou talvez já faça algo parecido para se manter forte. Partilhe a sua experiência nos comentários abaixo. A sua história pode ser a inspiração que outra pessoa precisa para começar. A troca de ideias e de apoio na nossa comunidade é incrivelmente valiosa. Se achou este vídeo útil e encorajador, por favor, deixe um gosto. Esse pequeno clique ajuda muito o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho das notificações para não perder os nossos próximos vídeos repletos de dicas práticas para uma vida mais saudável, ativa e feliz depois dos 60. Cuide bem de si. O seu corpo é o seu bem mais precioso e o seu parceiro para toda a vida. Continue a mover-se, a sorrir e a viver cada dia ao máximo. Até ao próximo vídeo.